Feliz sábado a todos os irmãos. First thing is we have a list of websites. Primeira coisa eu gostaria de dizer, nós temos uma lista de websites. The first three are the Spanish and Portuguese version of this message, I guess. Os dois primeiros aqui é em português e esse é em espanhol. Then here we have English. We have the School of the Prophets. Aqui nós temos em inglês a Escola dos Profetas. This is the YouTube. Esse é o canal do YouTube. The YouTube for Future for America is also Future for America, so it's similar to this O one. YouTube para Future for America é a mesma coisa que o da Escola dos Profetas. Future for America, School of the Prophets. And you can also find those links on schooloftheprophets.org, which is satpar.org, and futureforamerica.org. Você também pode entrar nesse site Satpar, né, schooloftheprophets.org. Você vai pegar também os links para lá. All right. As palestras de hoje, the recordings for this weekend is going to be on this website on the YouTube, ok, livrinho, for the weekend. Vai estar em português, no site em português. As palestras de hoje gravadas, que nós fizemos durante o fim de semana, nós vamos colocar no YouTube, nesse site do livrinho. So, to begin, I want to first explain what I plan to do. Ok, para começar eu quero explicar para vocês o que eu estou querendo fazer aqui hoje. I understand that most of you, or some of you, are at different levels than maybe the person sitting next to you. Eu entendo que alguns de vocês às vezes estão em níveis diferentes de conhecimento, talvez com a pessoa que está sentada ao seu lado. Some people may have been following this truth for much longer than others. Algumas pessoas talvez já estão acompanhando essa mensagem por um tempo maior do que outros. And it creates a very particular challenge for people to come and speak. E cria um desafio bem particular para as pessoas que estão aqui na frente falando. Because as someone who's going to deliver a message, I don't want to either go too high for some people. Eu não gosto, às vezes, como palestrante, para trazer uma mensagem, eu não quero chegar de uma forma, às vezes, talvez muito elevada, e você possa pensar, né, que está muito para cima do que você pode entender. Or to do something that's been done many times before for someone who's more experienced. Ou a mesma coisa, fazer uma coisa que já é uma repetição para aquele que já tem uma experiência já nessa mensagem. So I'm going to try to blend the two together. Eu vou tentar misturar esses dois juntos. I want today to deal with the binding off. O que eu quero falar hoje para vocês é sobre esse binding off, esse tempo de atar, o tempo do atamento. In the French Revolution. E a Revolução Francesa. And how both of these things apply to the end of the world. E como essas ambas coisas se aplicam para o fim dos tempos. Now, if you look at these two things at a bigger scale, se você olha essas duas coisas numa escala maior, the binding off represents the internal struggle in the church. O tempo do binding off, o tempo do atamento representa a luta interna dentro da igreja. While the French Revolution, enquanto que a Revolução Francesa represents the external. Representa a coisa externa. This is a similar concept to how the pioneers understood the seals in the churches. Esse é um conceito muito semelhante de como os pioneiros entendiam o relacionamento entre os selos e as igrejas. The churches represented obviously the history and the condition of the church. As 7 igrejas representavam claramente a condição que a igreja estava. While the seals represented the history externally, or how governments dealt with the church. Enquanto os selos representavam de como os governos se relacionavam, se lidavam com as igrejas. But before we get to the actual presentation, mas antes da gente começar na apresentação, né, atual, I want to first establish a principle. Eu quero primeiramente estabelecer um princípio. Now this principle is one of the most fundamental principles, I would say, of this message. Esse é um princípio que talvez seja o princípio mais fundamental dessa mensagem. And it's that history repeats. É que a história se repete. Now, I want to read several quotes from Sister White. Eu vou ler várias citações da irmã White. The first one is from Signs of the Times. A primeira se encontra em Sinais dos Tempos, Signs of the Times. January 13th, janeiro 13, 1898. 1898. The prophets of God, os profetas de Deus, spoke less for their own time, falaram menos para o seu tempo, than for the ages to come, do que para os anos que estão para vir.
especially for the generation that would live amid the last scenes of this earth's history. Especialmente para a geração que estará vivendo nessas últimas cenas desse mundo, Not unto themselves, não para eles, but unto us did they minister, mas para nós aqui que eles se ministraram, the things which are now reported unto you by them, as coisas que agora estão sendo relatadas por eles para nós, that have preached the gospel que no qual pregaram o evangelho unto you with the Holy Ghost, através do Espírito Santo, sent down from heaven, que foi enviado do céu, which things the angels desire to look into. no qual os anjos estavam desejosos para ver. All these things happen unto them for ensamples, Todas essas coisas existem para eles como exemplos and they are written for our admiration. e foram escritos para nossa amoição. Are you turning there? Yeah. If you want to just read that verse then. It's 1 Coríntios 10, 10:11. 11. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para que já são chegados os fins dos séculos. 1 Coríntios 10, versículo 11. So she very clearly explains that history Então ela claramente fala aqui que a história will repeat at the end of the world. vai se repetir ao fim do tempo. Now I'm going to read several more quotes to just Eu vou ler algumas citações mais para confirmar, to express this more clearly, para explicar isso de uma forma mais clara, that there won't be any doubt. para que não haja nenhuma dúvida aqui. The next one is the Great Controversy 343. Primeiro, no próximo está no Grande Conflito, página 343. The work of God in the earth presents, A obra de Deus no mundo se apresenta from age to age, de era após era, a striking similarity in every great uma Reformation marcável semelhança em cada movimento reformatório or religious movement. ou movimento religioso. The principles of God's dealing with men O princípio de Deus lidar com os homens are ever the same. são sempre o mesmo. The important movements of the present Os importantes movimentos do presente have their parallel in those of the past. existem o seu paralelo com aqueles do passado. And the experience of the church in former E que a ages experiência da igreja nos tempos antigos has lessons of great value for our time. tem lições de grande valor para o nosso tempo. And this is from Testimonies to Ministers Isso aqui se encontra Testemunhos a Ministros 116 and 117. 116 e 117. We are standing on the threshold of great and solemn events. Nós estamos parados no umbral de grandes eventos solenes para se acontecer. Many of the prophecies are about to be fulfilled in quick succession. Muitas das profecias estão prestes a serem cumpridas numa sequência rápida. Every element of power is about to be set to work. Cada elemento de poder está prestes a começar a ter seu efeito, a trabalhar. Past history will be repeated. Histórias passadas serão repetidas. Old controversies will arouse to new life. Controvérsias antigas ressurgirão como uma nova luz. And peril will beset God's people on every side. And peril, Paris travail, or Travail. ok, confusão acontecerá com o povo de Deus de vários lados. Intensity is taking hold of the human family. A intensidade está tomando os lugares das famílias humanas, das famílias. It is permeating everything upon the earth. Está permeando tudo sobre a terra. Study Revelation in connection with Daniel, for history will repeat. Estude Daniel, o Apocalipse em conexão com Daniel, porque a história se repetirá. And what I did there is there was I ellipsed that to make it a shorter quote, so I don't have to read the whole thing. Eu peguei só as partes que eu queria para ficar um pouco mais curto. And I'm going to make that same ellipses now in this next part. Eu vou também fazer uma forma mais sucinta também na mesma coisa na próxima citação. As we near the close of this world's history, Ao chegarmos perto do fechamento da história desse mundo, the prophecies relating to the last days especially as profecias que estão relacionadas especialmente aos últimos dias, demand our study. elas requerem os nossos estudos. The last book of the New Testament scriptures O último livro da Bíblia is full of truth that we need to understand. está cheio de verdades que precisamos entender. Satan has blinded the minds of many Satanás cegou a visão dos homens so that they have been glad of any excuse for not making the revelation their study. So they have been what? She says it. They have been blind.
So they have been- Ok, para que eles pudessem usar isso como uma desculpa para que não pudesse estudar as revelações do livro de Apocalipse. So my point in reading these quotes A razão por qual eu quis ler essas citações para vocês is to stress the idea that history will repeat. para reforçar a ideia de que a história vai se repetir. That it's not just analogous, Não é simplesmente uma analogia, but it's actually the pattern of God. mas simplesmente o padrão de Deus. That it's not just a dead letter, Não é simplesmente uma carta morta que não tem valor nenhum, but full of meaning for us at the end of the mas world. sim cheio de valores e significados para a gente hoje no fim dos tempos. In fact, all of the Old Testament Em fato, todo o Antigo Testamento was written for our time. foi escrito para nós hoje aqui. And the same thing goes for the New Testament. A mesma coisa também se aplica para o Novo Testamento. The reason this is important A razão por qual isso é importante, is because I'm going to draw from several different histories. porque eu vou trazer várias histórias, And if we can't understand that these histories represent the end of the world, se a gente não consegue entender que essas histórias estão representando o fim do mundo, then we're going to be struggling to see the point of what I'm saying. então nós vamos ter dificuldade para conseguir entender o ponto, essa mensagem que ele quer trazer para a gente. And we'll find ourselves in a similar place to the Pharisees, Nós vamos achar a gente no mesmo lugar como os fariseus, who in Christ said, no qual Cristo disse we must be born again, que nós temos que ser nascido de volta, said, how can I get back into my mother's e eles womb? falam, como é que a gente vai voltar de novo para dentro da barriga da minha mãe? They didn't understand that these were symbolic things, Eles não conseguiram entender que isso eram símbolos, that they were to give them another lesson. para que era para dar-nos outras lições. So with that, Com isso, então, I want to begin looking at the binding off. eu quero começar a falar com vocês sobre esse binding off, esse tempo de atamento, de atar. Let's turn to Matthew 13. Vamos abrir Mateus capítulo 13. Yep. Yes, I believe so. Do you want me to go from, Yeah, if you want to just read, not 24, 31. you want to go just 31? Or no, 24 to 30. Yeah, 24 to 30. Ok, 24, Mateus capítulo 13, versículo 24 ao 30. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem, que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai da família, indo ter com eles, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhe disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: quereis, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhe disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. So my question for the congregation is, A pergunta que eu tenho para vocês aqui hoje: how many classes of worshipers are there? quantas classes de adoradores existem aqui? 2. 2. And who are these two groups? E quem são esses dois grupos aqui? The tare, the wheat and the tares. The wheat and the tare. O The joio e o trigo. Or in Matthew 25, Ou em capítulo 25, Mateus, in the parable of the marriage, na parábola do casamento, it's the wise and the foolish. são as tolas e as sábias, as virgens. So what we're seeing here in this parable O que nós estamos lendo aqui nessa parábola is a description of the two type of people in God's kingdom. é uma descrição de dois tipos de pessoas no reino de Deus. There's the wheat Existe o joio, o trigo and the tares. e o joio. So if we look in verse 30, Se nós lermos verso 30, and if you want to read that one again. vou ler mais uma vez. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro.
we see the introduction of this word bind. Nós vimos essa introdução dessa palavra atar. And it says, bind them in bundles to burn. Aqui diz, atai-o em molhos para queimar. Now, I want to read a quote from Sister White. Eu quero ler para vocês uma citação da irmã White. This is Early Writings 88. Aqui está escrito nos primeiros escritos, página 88. I asked the angel if there were none left. Eu perguntei ao anjo se tinha alguém ainda sobrando, alguém tinha ficado lá. Would it be better if you just... No, I'll go. I remember. I know this quote. Just go. He bade me look in an opposite direction. Ele me fez olhar para uma direção diferente. I saw a little company traveling a narrow pathway. Eu vi um grupo de pessoas viajando num caminho estreito. All seemed to be firmly united, Todos pareciam que estavam firmemente unidos. bound together by the truth, Bound, quer dizer, atados juntos pela verdade, in bundles em molhos or in companies. ou em companies, Companies. ou em companhias. Said the angel, O anjo então, the third angel is binding or sealing them in bundles for the heavenly o anjo garden. então disse que o terceiro anjo está juntando ou selando para o celeiro celestial. So do we see that Sister White is describing the work of the third angel A irmã White aqui está descrevendo o trabalho do terceiro anjo. as the work of binding? É o trabalho que ele tem é de atar. So when we look in this parable Quando nós olhamos nessa parábola, and we see that we have two classes of nós worshipers, vemos que existem duas classes de adoradores and at the harvest e que a ceifa, a colheita, they're going to be bound. eles vão ser atados. And Sister White describes the time of the harvest as the work of the third angel. E Ellen White descreve esse tempo da ceifa, da colheita, como sendo o tempo do trabalho do terceiro anjo. Then we have the ability Então nós temos a habilidade to see this parable in the eyes of the three angels' messages. ver essa parábola na mesma visão dos olhos do terceiro anjo. Now, before we go to the board, Antes de a gente começar a escrever aqui no quadro, I want to read one more quote. eu quero ler para vocês mais uma citação. And this is Manuscript Releases, Volume 9, Aqui está Manuscript Release, volume 9, page 212. página 212. The natural heart is not to bring in its own tainted, O coração natural não é para trazer para si mesmo a sua própria tainted, it's the same thing as corrupt, a sua própria corrupção, a sua própria coisa corrupta, corrupting principles into the work of God. Princípios corrompidos para a palavra de Deus. There must be no concealing of the principles of truth, Não of pode faith. existir nenhum tipo de escondimento ou ocultação das palavras verdadeiras de Deus. The third angel's message is to be sounded by God's people. A terceira mensagem angélica tem que ser soada pelo povo de Deus. It is to swell to the loud cry. E tem que encher, crescer para um alto clamor. The Lord has a time appointed Deus tem um tempo preparado when He will bind off no the work. qual ele vai atar, bind off. But when is that time? Mas quando é esse tempo? When the truth to be proclaimed for these last days Quando a verdade para ser proclamada nesses últimos dias shall go forth as a witness to all nations, que vá como uma testemunha para todas as nações, then shall the end come. então o fim do mundo virá. So the reason I read these two quotes A razão por que eu li essas duas citações is it allows us to more specifically place where this binding experience is taking nos place. ajuda a gente, mais de uma forma específica, a marcar aonde vai acontecer esse atamento, esse binding off. Now, Brother Daniel and Brother Tamina, or Sister Tamina, O irmão Daniel e a irmã Tamina, have both been dealing with the three angels' messages. ambos estão tratando das três mensagens angélicas, Specifically, Brother Daniel. especificamente o irmão Daniel. So we just read Nós terminamos de ler that the work of binding off let me say it better. Nós terminamos de ler de que o trabalho, The Lord has a time appointed when He will bind off the work. o Senhor tem um tempo determinado quando Ele vai atar o seu povo.
the work of binding is the work. Let me say it this way. I'm just going to read it. When the truth to be proclaimed for these last days shall go forth as a witness to all nations. Quando a verdade para ser proclamada para o mundo, em todos os povos, So she's telling us ela está dizendo that the time to bind off the wheat and the tares o tempo que é para atar o joio do trigo takes place when the message goes to the world. acontece quando a mensagem está indo para o mundo. Now we understand Nós entendemos that the third angel's message que a terceira mensagem angélica goes to the world vai para o mundo at the Sunday law. na lei dominical. This is what Brother Daniel has been talking about today. Foi isso que o irmão Daniel estava falando hoje. So if we have the third angel's message here at the Sunday law, Se nós temos a terceira mensagem angélica na lei dominical, decreto dominical, and we understand that the second angel's message is here, nós entendemos que a segunda mensagem angélica está aí and the first angel's message is here, e a primeira mensagem angélica está aí. and this is representing the whole time period Esse está representando todo o tempo at the end of the world. no fim dos tempos. Now we also, I believe, Brother Daniel and Sister Tamina spoke about the priests and Levites. Eu acho que they did. A irmã Tamina e o Daniel falaram sobre os sacerdotes e os levitas. And are we familiar with fractals here? Not much. Some of them don't, but probably not. You Okay. can do. Ele está perguntando se alguns de vocês conhecem sobre os fractais. So before I talk about fractals, Antes de eu falar um pouco sobre fractais, we understand that the priests and Levites are represented in these two histories here. nós entendemos que os sacerdotes e os levitas estão representados nessas duas histórias. Now, what is the priest? Sacerdotes, yeah, all right. You can keep talking. I'll wait for you to write. Eu falei para eles a respeito que a mensagem ela chegou em setembro, a segunda Aham. mensagem, mas eu não cheguei a falar que ela recebe poder, ou seja, Não, ela falou já. Comentamos já. So before, I just want to get this on the board, Eu queria botar isso no quadro antes de continuar and I want to explain a little bit more. e vou explicar um pouquinho mais. When the third angel's message goes to the world, Quando a terceira mensagem angélica vai para o mundo, they're being tested by that message, yes? o mundo vai ser testado por essa mensagem, correto? And they have to make a decision for or against the Eles vão, Sunday ter law. que, eles vão ter que fazer uma decisão a favor ou contra na lei dominical. Whether they're going to stand on God's side or Satan's Ou eles side. vão aceitar no lado de Deus ou no lado de Satanás. So when we see Sister White telling us that the binding off work will take place, or the work will be bound off, Quando a Ellen White fala que o trabalho de atar vai acontecer when this message goes to the world quando essa mensagem vai para o mundo, at the Sunday law, na lei dominical, she's talking about that group of people that are being tested by the Sunday law. ela está falando sobre aquele grupo de pessoas que estão sendo testados na lei dominical. Now, the reason this is important Isso, a razão que isso é importante is because Adventism's test is not this Sunday law. porque o teste para os adventistas não é essa lei dominical. We make our choice beforehand. A gente faz a nossa decisão antes. And Sister White clearly says Ellen White claramente diz that the great test for God's people que o maior teste que o povo de Deus terá is the image of the beast, é o teste da imagem da besta, or the setting up of the image of the ou o beast. processo de elevar a mensagem da besta. Because when this time of the Sunday law comes, Porque quando chega o tempo do decreto dominical, we will have already made our decision for or against God. nós já teremos feito a nossa decisão para favor ou contra Deus. And she's very clear about that E point. ela é muito clara sobre esse ponto. And if we want to look at quotes afterwards, we can. Nós podemos depois mostrar essas citações se vocês quiserem. So the reason I say that A razão que eu falo isso is because Sister White is dealing with this group of people here Ellen White está lidando com esse grupo de pessoas ali in the quote that we read. que a gente terminou de ler. Now, some of us are familiar with fractals. Alguns de nós aqui já escutamos falar sobre fractais. Now, a fractal is a pattern that is the same at any level of depth. O fractal é um padrão que é o mesmo padrão, não importando em qual momento você está vendo esse padrão. É sempre a mesma repetição, sempre o mesmo padrão. So,
trying to think what's a good example. First angel's message, you know. The first angel's message is the first angel's message. Vamos lá, a primeira mensagem angélica. As The three angels message, you can say. Yeah, they're the three angels. Okay. So the three angels' messages are As três mensagens angélicas: fear God, temer a Deus, give glory to Him, dar-lhe glória, for the hour of His judgment is a hora come. do seu julgamento é chegado. And this is represented by sin, righteousness, and Que judgment. isso é representado por pecado, justiça e juízo. Now, all three angels Todos os três anjos are found in the first angel. são encontrados no primeiro. So it looks something similar to Mais this. ou menos assim que você vai ver. We have at our bigger scale, Numa escala maior, we have these three messages. nós temos as três mensagens angélicas. This is our three angels. Esses são os três anjos. In the first angel, Mas dentro do primeiro anjo, we have these three nós messages temos as três repeated. mensagens também. So whether we're looking at this scale, Ao At the larger usarmos scale. nessa escala maior or the smaller scale, ou na escala menor, they're the same. são os mesmos. Just say this: fear God, then glory. Just Yeah. this one. Yeah. Yeah. The sixth one. They're the same message. É a mesma mensagem. So that's the idea of a fractal. Essa é a ideia de um fractal. Is that at every level of scale, it's the same. Que em todo nível de magnificação ou escala, o fractal, o padrão é o mesmo. Another way of looking at this is Uma forma, olhando de novo isso, é God dealt with Satan. a forma que Deus lida com Satan, isso é? Satan, yeah. Sim, a forma que Deus Satan. lida com Satan, Satan, yeah. na forma que Deus lida com Satanás, The same way He deals with you. é na mesma forma que Ele lida com a gente. He gave him the same mercy, Ele deu para ele a mesma misericórdia, the same opportunities, a mesma oportunidade and the same judgment e o mesmo juízo that He gives to us. que Ele dá para a gente. He deals with the world Ele lida com o mundo the same way He deals with the individual person. da mesma forma que Ele lida com as pessoas individuais. So He gives these three angels messages Então Ele dá essas três mensagens angélicas to the entire world, para o mundo inteiro. and He also gives it to the individual person. Também dá para pessoas individuais. And depending on your scale, E dependendo da sua escala, these three angels essas três mensagens, will appear differently. eles vão aparecer de forma diferente. So when we see Sister White calling this the binding off, Como você não vê Ellen White falando que esse período é o período de atamento, she's dealing with a specific group of people ela está there. lidando com um grupo específico de pessoas. But we know, and this is, let me say it this way. She's dealing with the world. Ali nesse caso ela está lidando com o mundo. She's dealing with all nations. Ela está falando com todas as nações, de todas as nações. But we understand Mas nós entendemos from 1 Peter de 1 Pedro 4:17 4:17 that judgment begins in the house of God que o juízo first. começa na casa de Deus primeiro. So God's people need to have this test before the world. Então o povo de Deus vai ter esse teste antes do mundo. And how many times did Christ cleanse the temple during the period Quando Cristo estava aqui ministrando o seu ministério, quantas vezes ele purificou o templo? of his first advent? No seu primeiro advento, 2 times. 2 vezes ele purificou o templo. One at the beginning and one at the end. Um no começo do seu ministério e um no final do seu ministério. Now, why did he have to cleanse it twice? Por que você acha que ele precisava de purificar o templo 2 vezes? Because he's dealing with different groups of people. Porque ele estava lidando com diferentes grupos de pessoas. He didn't have to cleanse the same people out of the temple twice. Ele não teve que purificar as mesmas pessoas essas 2 vezes. Those people who were first cleansed out of the temple As primeiras pessoas que foram purificadas na primeira purificação were the people who had rejected the message of John. foram as pessoas que rejeitaram a mensagem de João. And they were driven out of the temple. Eles foram tirados do templo. Those people who remained Aquelas pessoas que continuaram no templo, and who continued to hear his preaching que continuaram escutando a sua mensagem, were cleansed at the end of his advent, foram first advent, purificados no final do seu primeiro advento, na segunda purificação. just before he goes to the cross. Um pouquinho antes dele ir para a cruz. So similarly, Da mesma forma, at the end of the world, no fim dos tempos, God's people being represented as the Jews, o povo de Deus que está sendo representado pelos judeus will also be cleansed twice. também será purificado 2 vezes.
And this is represented by two classes of people. Isso está sendo representado por duas classes de pessoas. The first group, O primeiro grupo, the priests, os sacerdotes. and the second group, the O Levites. segundo grupo, os levitas. And then we have our third group, E nós temos um terceiro grupo, which is the world. que é o mundo. So each one of these groups Então, cada um desses grupos has a illustration of the three angels' messages. eles têm uma ilustração das três mensagens angélicas. So within the time period of the priest, Então, dentro do período dos sacerdotes, they have the first, second, and third angels' eles vão ter messages. também a primeira, segunda e terceira mensagem. And Sister White describes E ela descreve that the work of the third angel que o trabalho do terceiro anjo is the work of binding. é o trabalho de atar. And to bind something means you're finishing it. E para você atar algo quer dizer que você já está terminando o que você estava fazendo. É um processo de terminar. And Sister White also describes it in the quote we read E ela descreve na citação que nós terminamos de ler, as sealing. como selar. And she says, E ela diz, the third angel is binding or sealing them in bundles for the heavenly garner. o terceiro anjo está atando ou selando para o celeiro celestial. So she equates the two terms together, Então ela junta esses dois termos juntos, selar e atar. sealing and binding. Selar e atar. So the priests Então os sacerdotes, have their own sealing or binding experience. eles passam pela sua próprio processo de selamento e atamento. And then once the message goes to the E Levites, quando a mensagem então vai para os levitas, they also have a period where they are sealed and bound. eles também vão ter um período que eles serão selados e também serão atados. And then the world E depois o mundo has the same experience of a sealing and binding, passará por essa mesma experiência de selamento e atamento, which is all the third step for each class. que representa sempre a terceira etapa de cada classe. Now, I'm not doing this justice. I'm not doing this. I'm saying it very quickly Ok, eu estou falando isso aqui de uma forma bem rápida, breve, because it's a much larger study. porque isso aqui teria que fazer um estudo muito mais complexo e longo. And to do it properly, E para fazer de uma forma própria, we would have to go into Ezra 7:9 nós teríamos que ir em Esdras capítulo 7, and first look at Millerite history. primeiro estudar a história milerita, But we don't have that time, mas nós não temos esse tempo. so I'm just trying to give you some basic things, Então eu quero dar para você simplesmente uma base para você poder estudar, some basic concepts. os conceitos básicos. So now what I want to do O que eu quero fazer agora, is I just want to lay out what these three steps look like for this first group. o que representa essas três etapas para esse primeiro grupo dos sacerdotes? So we identified that on the biggest scale, Nós identificamos que numa escala maior, this is the first, second, and third step. nós vimos que é o primeiro, segundo e terceiro teste. And this is for the three steps for the end of the world. Esses seriam os três etapas para o fim do mundo. But for the priests, Mas para os sacerdotes, their first three steps o primeiro três etapas start from 9/11. começa no dia 11 de setembro. They have their first two Eles steps, têm os seus dois primeiras etapas and they get to midnight, até que ele chega na meia-noite and their third step e a begins. terceira etapa começa na meia-noite. Now, Sister White describes 9/11, Ellen White descreve dia 11 de setembro, not specifying 9/11, of course, não, claro, ela não estava dizendo dia 11 de setembro, as the time when, as a time of a turning point. ela descreve aquilo como sendo um ponto de virada. And she says Ela diz that whenever a turning point happens for the church or for a nation, Ela diz que sempre quando um ponto de virada acontece para a igreja ou para a nação, the message or the truth for that time is given. a mensagem ou a luz para aquele período é dada. And if you want to find that quote, E se você quiser achar aquela citação, look for the words turning point. você procura pela palavra turning point, ponto de virada. Now, the reason this is important A razão por que isso é importante is because at 9/11, this is where that truth begins to test a certain people. A razão que isso é importante é que dia 11 de setembro foi o ponto onde esse povo começa a ser testado, né? O ponto de virada para esse povo. And the people that it first tests E as pessoas que são primeiramente testadas are represented as the priests. estão sendo representadas pelos sacerdotes. Now, we obviously haven't looked at it,
A gente não teve a oportunidade ainda de ver ou de estudar. or I haven't specifically here with you. Eu não tive como de mostrar isso para vocês aqui. But midnight is taken from the parable of the 10 virgins Um ponto meia-noite é tirado da parábola das 10 virgens, in Matthew 25. em Mateus capítulo 25. And midnight is the crisis for these virgins. E a meia-noite foi o ponto que foi a crise para essas virgens nessa parábola. Now let's read from Christ's Object Lessons 412. Parábolas de Jesus, página 412, Christ's 412. Object Lessons 412. 412. It is in a crisis that character is revealed. É numa crise onde o caráter é revelado. Now I want to stop here at this first Eu sentence. quero parar aqui nessa primeira sentença, primeiro parágrafo. The crisis for the priests A crise para os sacerdotes is described as midnight. está descrito como meia-noite. Now Sister White is saying A Ellen White está dizendo that character que o caráter is revealed in this é crisis. revelado nessa crise. When a crisis hits, Quando uma crise chega, you're not developing your character. você não vai estar lá desenvolvendo o seu caráter. You're demonstrating it. Você vai demonstrar o seu caráter. It's similar to the fight or flight experience. É a mesma experiência de você lutar ou correr, né? A experiência. There's no vacillating or going back and Não forth. existe, né? Você vacilar, não saber o que fazer entre os dois. You're either going to fight someone or you're going to run away Ou from você them. vai entrar na briga com a pessoa ou você vai sair correndo. There's no middle ground. Não existe um ponto do meio. Similarly, Da mesma forma, in your Christian experience, na sua vida espiritual cristã, when the crisis will hit, quando a crise acontece, there will be no vacillating. não vai ter tempo para você vacilar. Either you will be found with or without the character of Christ. Você vai ou naquele momento ser encontrado com ou sem o caráter de Deus, de Cristo. Either you will be a wise virgin or you will be a foolish Ou virgin. você vai ser uma virgem sábia ou uma virgem tola. Either you'll have oil or you will not. Ou você vai ter ou não ter o azeite, o óleo. And Sister White describes the oil as character. E a Ellen White também descreve esse óleo como caráter. Now let's finish reading this quote. Vamos terminar de ler essa citação. When the earnest voice proclaimed at midnight, Quando a voz sincera é proclamada na meia-noite, behold, the bridegroom cometh, go ye out to meet him. eis que aí vem o noivo, vá recebê-lo. And the sleeping virgins were roused As virgens adormecidas acordarão from their slumber. da sua sonolência. It was seen who had made preparation for the event. Foi visto que elas tinham feito a preparação para esse evento. Both parties were taken unawares, As duas partes foram pegadas despercebidas, but one was prepared for the emergency, mas uma estava preparada para a emergência and the other was found without preparation. e a outra foi encontrada sem preparo. So here again we've seen the wise and the foolish, Aqui de novo a gente vê as tolas e as virgens, or the wheat and the tares. ou o joio e o trigo. The wheat and the tares, O joio e o trigo, before midnight, antes da meia-noite, were just together. está junto, o joio e o trigo. Just like in the parable of the 10 virgins, Da mesma forma também na palavra das 10 virgens. as midnight is approaching, A ponto que a meia-noite cada vez se aproxima mais, the wise and the foolish virgins are all together in one group. as virgens e as tolas, o joio e o trigo, está todo mundo junto. And they're all described as sleeping together. E as virgens e as tolas estão descritas como dormindo juntas. But once midnight happens, Mas quando a meia-noite acontece, once they all wake up, quando todas se despertam, some wake up and find that they didn't have oil. So during the first two steps, durante esses primeiros dois etapas, os dois primeiros passos, the wheat and the tares, o joio e o trigo, or the wise and the foolish, ou as tolas e as virgens e as sábias, are all together. estão todos juntos. But when they get to midnight, Mas quando chega a meia-noite, the work of the third angel begins. o trabalho do terceiro anjo começa. And the work of the third angel is to separate. E o trabalho do terceiro anjo é separar, It's to identify é identificar who the wise and who the foolish are. quem são as sábias e quem são as tolas. And if you're found as a wise or foolish virgin, E se você é encontrado como uma sábia ou uma tola, you're fixed in that position. você vai ser fixo, já acabou para você.
So our duty, Então, o nosso trabalho, our work, nossa obrigação, nosso trabalho is to take these first two steps é pegar esses dois primeiros testes, and passos, develop a character e desenvolver o nosso caráter that can stand the crisis that will hit. para que possa nos preparar para essa crise que acontecerá na meia-noite. Now, I want to continue reading that quote we were just reading from Christ's Object Eu Lessons. vou continuar lendo essa citação de palavras de Jesus que eu estava lendo antes. Both parties were taken unawares, Ambas partes foram pegas despercebidas, but one was prepared for the emergency, mas uma estava preparada para a emergência and the other was found without preparation. e a outra foi encontrada sem preparo. So now, Então agora, when Sister White says so now, então quando Ellen White falou então agora, she's bringing it down to the end of the world, ela está trazendo agora para o fim dos tempos. Então, para o nosso tempo, or at the very least, ou pelo menos, no mínimo, she's going to draw a lesson from it. ela vai trazer uma lição sobre isso. So now, Então, como agora, a sudden and unlooked for calamity, de forma inesperada e a sudden and unlooked for calamity, de forma inesperada, uma calamidade não esperada, something that brings the soul face to face with death, algo que vai trazer a alma da pessoa com uma experiência de morte ou vida, de vida ou morte, will show whether there is any real faith in the promises of God. vai mostrar se ele realmente tem fé nas promessas da palavra de Deus. It will show whether the soul is sustained by grace. Vai demonstrar se essa alma realmente está sustenta pela graça. And what happened to those virgins who were found without oil? O que aconteceu com aquelas virgens que foram encontradas que não tinham óleo? They were told by the wise virgins Elas foram ditas, né, escutaram pelas virgens sábias that they needed to go find their own oil que because eles tinham que buscar seu próprio óleo porque I couldn't the wise virgins couldn't give the foolish virgins oil. porque as sábias não podiam dar para as tolas o óleo. They couldn't transfer their character to someone else. Eles não podiam transferir o caráter deles, as sábias, para uma outra pessoa. And while they went to look for oil, Enquanto essas outras pessoas foram buscar o óleo, while they went to try and develop character enquanto que eles estavam tentando desenvolver o seu caráter, in a time of a crisis, num tempo que era crise, which Sister White says cannot happen, que Ellen White fala que isso não pode acontecer, the door was shut. a porta se fechou. And the door is representing their probation. E essa porta está representando a sua porta da graça. It represents God's mercy to deal with you. E representa a misericórdia que Deus tem ao lidar com você. And if you don't enter into the marriage, E se você não entrar no casamento, like those virgins, como aquelas virgens, you will not be saved. você não será salvo. So our duty, Então, o nosso trabalho, once again, mais uma vez, is to use our time now é usar o nosso tempo agora to put away sin, para tirarmos o pecado, to forgive our brethren, para perdoarmos os nossos irmãos, to learn the truth that will sanctify us, aprendermos a verdade que nos santificará, so that when we get to the time of the binding off or midnight, para que quando passarmos por esse tempo da meia-noite ou tempo do atamento, when we reach the crisis, quando nós chegarmos nessa crise, we will at that time nós então naquele tempo be found faithful. podemos ser encontrados fiéis. Now, Sister White Então a irmã White is describing a crisis. está descrevendo uma crise. And I want to take our last couple minutes. Eu quero you have until you have 15 more minutes, Yeah. E eu quero falar um pouquinho nos próximos minutos And talk about the crisis that will happen for God's people. sobre essas crises que acontecerão para o povo de Deus. So we've identified that there will be a crisis even. Nós agora já identificamos que vai ter uma crise, certo? But now let's look at what that will be. Vamos agora entender o que vai ser essa crise. Now I want to draw from the history of Christ Eu quero tirar isso da história de Cristo, to identify what will happen to God's people para identificar o que vai acontecer com o povo de Deus at midnight. na meia-noite. This is from the Desire of Ages, Isso se encontra no Desejar de Todas as Nações, 699. página 699. The Savior contrasted, sorry, don't read that. So the context of this quote O contexto dessa citação que eu vou ler
is Christ has just been arrested at Gethsemane, Cristo tinha terminado de ser preso no jardim do Getsemane and she's describing e ela está descrevendo one of the interactions he's having with the Pharisees. algumas das interações que estavam tendo com os fariseus. The Savior contrasted his own manner of work with the methods of his accusers. Deus, o Salvador Cristo, se contrastou o seu próprio método de trabalho contra os seus acusadores. So right here we see two classes of worshipers. Aqui nós vemos duas classes de adoradores. We see those who accuse Christ Nós vemos aqueles que acusaram Cristo and those who are represented by Christ. e aqueles que estão sendo representados por Cristo. Continuing. Continuando. For months they had hunted him, Por meses eles estavam perseguindo a Cristo, striving to entrap him lutando para tentar pegá-lo, agarrá-lo, and bring him before a secret tribunal, trazê-lo para um tribunal secreto, where they might obtain by perjury no qual eles tentariam fazer isso uma forma de perjury. Como seria perjury em português? Como? Mentira. Ou fariam isso falando uma mentira, uma forma enganosa, uma forma forjada, what it was impossible to gain by fair means. porque era impossível conseguir isso de uma forma correta, uma forma legal. Now they were carrying out their purpose. Agora eles estavam levando seus próprios desejos. The midnight seizure by a mob, A captura dele à meia-noite, the mockery and abuse before he was condemned, a multidão que estava zombando e abusando ele antes dele ser condenado, or even accused, ou até sendo acusado, was their manner of work, not his. foi a forma que eles usaram, mas não a forma de Cristo. So here we see Sister White identifying that Christ was arrested at midnight. Então aqui nós vemos que Ellen White falou que a crise chegou na prisão na meia-noite. Now who was he arrested by? Por quem que Cristo foi preso? Por quem? Romans. Is that the Romans? Who accused him? Quem acusou Cristo? Judas. Judas. But who Judas. else? Who else? Quem mais? They said the Pharisees. The Pharisees. Os fariseus. To bring those all together, it was the Romans and the Jews. Para trazer isso certo, então eram os romanos mais os judeus. Do we all agree? Vocês acreditam? Estão de acordo, certo? Amen. Amém. So at the end of the world, Então no final dos tempos, we're going to see nós vamos ver the people represented by Christ as pessoas que são representadas por Cristo be accused by the Jews, sendo acusado pelos judeus, and then brought in before civil authority, sendo levados para autoridades civis, which is represented by the Romans. que está sendo representado pelos romanos. Do we see that basic thought? Vocês conseguem ver esse pensamento básico que ele terminou de falar? So we have a couple people at play here, or Nós temos characters. pelo menos dois caráteres, dois personagens que estão participando aqui. We have Christ, Nós temos Cristo, we have Judas, nós temos Judas, and we'll say Judas and the Jews, podemos dizer Judas e os judeus and the Romans. e os romanos. We have three characters. Nós temos três caracteres aqui, personagens. So I think the easiest one to see Eu vejo talvez o mais fácil de se ver is that the Romans would represent the civil power. que os romanos são representados pelo poder civil. They were the governing group. Eles eram o povo que estava governando. Christ Cristo represents the faithful. representa os fiéis. Yes? Sim? Now, the Jews E os judeus is another thing we have to deal with. é outra pessoa que nós temos que lidar aqui agora. The Jews Os judeus are God's people. são o povo de Deus. But were the Pharisees God's people? Será que os fariseus eram o povo de Deus? Yes, they were. Eles eram. But were they saved? Mas será que, será que eles foram salvos assim como um grupo total? No. Não. Because those who kill Christ Porque aqueles que mataram a Cristo will not be seen in heaven. não vão ser vistos no céu. So the Jews represent a group Os judeus, of God's people então os judeus representam um grupo do povo de Deus who will betray que vão trair the faithful os fiéis and bring them before the civil power. e vão trazê-los, esses fiéis, para os tribunais civis.
Now we can see this a little bit more clearly in this next quote. Nós podemos ver isso um pouquinho mais claro na próxima citação. This is from Desire of Ages Desejar de todas as nações, 698. 698. Christ was to be tried formally before the Sanhedrin. Cristo teria que ser provado, né, julgado formalmente pelo Sinédrio. But before Annas, Mas antes de que Anás, he was subject to a preliminary trial. para que fosse sujeito a um julgamento preliminar, Under the Roman rule, de acordo com a lei romana, the Sanhedrin could not execute the sentence of death. o Sinédrio não tinha habilidade de executar uma sentença de morte. They could only examine a prisoner and pass judgment. Eles simplesmente poderiam examinar o réu e passar um juízo neles. To be ratified by the Roman authorities. Mas teria que ser ratificado pela autoridade romana. It was therefore necessary Então era preciso, então, to bring against Christ que eles trouxessem contra Cristo charges that would be regarded as criminal by the Romans. acusações que seriam vistas pelos romanos como criminais aos olhos dos romanos. An accusation must also be found Uma acusação também tem que ser vista, encontrada, which would condemn him in the eyes of the Jews. que também fosse condená-lo pelos próprios olhos dos judeus. Not a few among the priests and rulers Não poucos dentre os judeus e governantes had been convicted by Christ's teachings, não estavam convencidos pelo trabalho de Cristo. and only fear of excommunication, And only fear of... Ok, e com medo da excommunication, descomunhão, disfellowship seria like disfellowship, Disfellowship, de ser excluídos, prevented them from confessing him. preveniram ele de confessá-lo. The priests well remembered the question of Nicodemus. Os sacerdotes, né, lembraram da pergunta de Nicodemos: Doth our law judge any man before it hear him? será que a nossa lei pode julgar qualquer homem diante dele? Antes de ser ouvido, antes de ser ouvido. And know what he doeth? E sabendo o que ele fez? John 7:51. João 7, versículo 51. This question had for the time broken up the council. Essa pergunta naquele momento causou quebrou no conselho, né? Causou uma desavença entre eles. And thwarted their plans. E jogou por água o plano que eles tinham. Joseph of Arimathea José de Arimateia and Nicodemus e Nicodemos were not now to be summoned. não estavam ali naquele ponto para serem chamados, But there were others who might dare to speak in favor of justice. mas haviam outros que talvez teriam coragem de falar em favor da justiça. The trial must be so conducted O tribunal, né, o julgamento deveria ser conduzido as to unite the members of the Sanhedrin against Christ. para que pudesse unir os membros do Sinédrio contra Cristo. There were two charges which the priests desired to maintain. Existem duas sentenças que eles queriam manter, os sacerdotes. If Jesus could be proved a blasphemer, Se Jesus pudesse ser provado de blasfêmia, he would be condemned by the Jews. ele seria condenado pelos judeus. If convicted of sedition, E se ele pudesse ser convencido, né, julgado de sedição, não é subversão não, sedição. Não, sedição. Enemy of the state. He's going to explain. enemy of this, yeah, that's good. You explain that. Sedição é quando você é o inimigo do Estado contra os romanos, porque ele queria montar o próprio reino dele, Cristo. Okay, go ahead. Yeah. It would, É o que eles diziam, né? it would secure his condemnation by the Romans. Isso daria para eles a certeza para eles poderem condená-lo contra os romanos. Essas duas. The second charge Annas tried first to establish. A segunda, the second charge. The second charge of sedition, Annas tried first to establish. Ok, a segunda cargos, né, de sedição, Anás tentou fazer isso. So, and that's the end of that quote. Aí terminou essa citação. This quote creates a very interesting or provocative dynamic. Essa citação dá uma dinâmica muito provocativa.
What it's saying, O que está dizendo aqui essa citação, if we bring it to the end of the world, se nós trazemos isso para o fim do mundo, is that at midnight, é que na meia-noite, those who are represented by Christ, aqueles que estão sendo representados por Cristo, which are Seventh-day que Adventists, são os adventistas do sétimo dia, will be betrayed by Seventh-day vão Adventists, ser traídos pelos próprios adventistas do sétimo dia, which is represented by the que Jews, está sendo representado pelos judeus, made up of Judas and the que Pharisees, isso é feito por Judas e os fariseus, and they will betray them to the Romans. e eles vão traí-lo para os romanos. And they will accuse them of two things. E eles vão acusá-lo de duas coisas. The first one A primeira will be a charge of sedition, vai ser a primeira cargos, né, de sedição, or telling the government that ou dizendo ao governo que they're the enemy of the state, I guess. que yeah. esses grupos são inimigos do Estado, são terrorists, ou seria yeah, como se terror. fosse um terrorista. Or yeah, that's good. And the second one O segundo will be a charge that tries to get the favor of the rest of the Adventists que vai fazer para trazer o favor dos restos dos adventistas, to hate Christ or those represented by him. para que possam odiar a Cristo, ou seja, os representantes de Cristo. So this is important Isso é importante, because it's showing us está mostrando para a gente that we're on the verge of a great separation in Adventism. nós estamos no linear de uma grande separação dos adventistas. By those who will be represented by Christ Para aqueles que serão representados por Cristo, and those who will be represented by the Pharisees, ou aqueles que vão ser representados pelos fariseus, who put Christ to death. que colocaram Cristo à morte. And this is a solemn message, brothers and E sisters, isso é uma mensagem muito solene, irmãos e irmãs, because it shows us porque nos mostra que the true condition of our people at the end of the world. realmente a verdadeira condição nossa no fim dos tempos, That we're exactly like the Jews. que nós estamos exatamente como os judeus. That we, like the Jews, Nós, como os judeus, would put to death all of the prophets if we could. nós vamos matar todos os profetas se nós pudéssemos. I know we say Eu sei que nós dizemos that we would have done differently, que nós provavelmente faríamos diferente, but God's dealings with men are ever the same. mas a forma que Deus lida com o seu povo é sempre a mesma. So if we would crucify the message today, E se nós também crucificaríamos a mensagem hoje, we would have crucified Christ then. também da mesma forma teríamos crucificado Cristo naquele tempo. And we would have stoned and killed all of the E prophets. nós também teríamos apedrejado e matado todos os profetas. We're unfortunately out of time, Nós, infelizmente, já estamos fora do tempo. and we've only looked at this in the shallowest of manners. Nós só pegamos assim, raspamos só a superfície. But I hope that this will elicit, or this will provoke in you Eu espero que isso te dê um desejo a desire to be on the right side of things, de estar do lado correto das coisas. a desire to be found with Christ, O desejo de estar do lado de Cristo. and to know that we're not safe without Him. Sabermos que nós não seremos salvos sem Ele. With that, can we pray? Vamos terminar então com uma oração. Dear Heavenly Father, Querido Pai que estás nos céus, we thank you so much for this Sabbath nós te day. agradecemos muito por esse sábado. We thank you for everything you've done for us. Nós agradecemos tudo porque é feito por nós. We thank you for your mercy, Agradecemos pela sua misericórdia, your love towards us. o seu amor por nós. We ask that you would help us to develop a character Pedimos que o Senhor possa em nós desenvolver um caráter and a love for you e um amor a Ti and a love for your truth e um amor pela sua verdade, that would allow us to be found in heaven one day. que nos ajudará a ser encontrado no céu algum dia. We ask that you would save us Eu te peço, Senhor, que você possa nos salvar, and you would prepare us for the crisis that's soon coming. que você possa nos preparar para essa crise que em breve está vindo. We pray that you would forgive us of our sins Nós te pedimos que o Senhor possa perdoar os nossos pecados and you would guide us, Lord. e nos guie. We thank you and we love you. Nós te amamos e te agradecemos. In Jesus' name, Em nome de Jesus. amen. Amém.